Fala pessoal, bem-vindo a mais uma sequência de vídeos do nosso canal do YouTube, o canal do Elite Treino, tá? Então se você gosta, se você assistiu os vídeos e está gostando, compartilha, dá um like, faz os seus comentários, faça perguntas, aquilo que você achar interessante do que você assistiu, compartilhe com outros treinadores, é sempre interessante compartilhar conhecimento, informação, porque isso ajuda a gente não só a falar a mesma língua, mas também melhorar a qualidade do nosso trabalho, tá? E a sequência que a gente vai falar hoje, basicamente a gente pegou alguns exercícios, alguns movimentos do treinamento de força, né? E depois outros movimentos que a gente vai colocar aqui como saltos, para exemplificar um pouco sobre o trabalho dentro da curva de força e velocidade, tá? Que a gente tem no quadro aqui, eu vou mostrar para vocês. Então a gente, para falar da curva de força e velocidade, vai utilizar movimentos para que possam exemplificar o que é trabalhar dentro dessa curva, tá? Então, para a gente começar, só para a gente fazer uma introdução teórica aqui, que vai ficar mais fácil, tá? A gente sabe que a curva de força e velocidade tem aqui, né, no caso, a força máxima, como sendo o ponto alto dessa curva, né? Então, a gente está falando aqui de cargas que vão estar trabalhando entre 90% até 100% do máximo, né? De uma RM. Né? E a gente tem outro extremo aqui, que é a velocidade máxima, que a gente vai estar falando de cargas que podem chegar de 10%, né, até 0%, né, o seu RM ou carga. RM a gente está falando aqui, no caso, um agachamento, um supino, o que seja, tá? Depende do movimento que a gente vai estar falando. Então, essa curva de força e velocidade é o que a gente faz basicamente ao longo de um ano de um atleta, ao longo de um ano de um cliente, que é quando a gente seleciona cargas, né, que vão melhorar a força do atleta, mas essa força é importante que lá à frente seja traduzida para a melhora da potência, e quando a gente fala em velocidade máxima, que consiga se transferir diretamente para o gesto esportivo, né? Então pensa que um atleta velocista faz trabalhos de força máxima, mas que precisam ser traduzidos depois para quando ele vai correr na pista, né? Então, com o tempo, o que ele vai fazendo? Ele vai trabalhando com carga, pode ser através dos agachamentos, que seja. Os levantamentos olímpicos podem estar aqui e aqui, depende da carga que ele vai utilizar, né? Velocidade de força, a gente pode estar falando de trabalhos com medicine ball, trabalhos com uso do trenó. E a velocidade máxima pode estar sendo feita realmente dentro do gesto esportivo, que é correr determinada distância, determinado tempo, em velocidade máxima, né? Então, ao longo do ano, a nossa periodização, o nosso planejamento do treino tem como objetivo trabalhar dentro dessa curva. Como alguns treinadores gostam de dizer, né? Surfar na curva de força e velocidade. Então, para isso, a gente tem porcentagens específicas de treino que a gente utiliza de acordo com a capacidade ou a qualidade que a gente quer desenvolver no atleta, tá? Então, para a gente exemplificar melhor como isso acontece no treinamento, a gente selecionou alguns exercícios aqui, ou pelo menos uma sequência pedagógica que trabalha, que surfa essa curva de força e velocidade. E o primeiro deles, para membro inferior, é um dos exercícios mais populares do treinamento de força, né, que é o agachamento com a barra nas costas. Então aqui a Suzana vai realizar alguns agachamentos. Obviamente aqui que ela não está trabalhando com a carga máxima dela, né, mas só para a gente exemplificar o movimento em si, tá? A mecânica ela tem que estar adequada, a profundidade ela é de acordo com o que o atleta consegue fazer, em termos de produção de força, de limitação articular, né? O que ele consegue produzir de força. É óbvio que a gente, quanto mais profundo, né, com boa postura, melhor, mas a gente tem que entender as limitações do esporte, do atleta, né? Histórico de lesão, uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente pede para um atleta realizar um agachamento. No entanto, o que a gente quer geralmente é joelho alinhado com a ponta dos pés, os pés na largura dos quadris ou um pouquinho mais aberto, algumas pessoas preferem um pouquinho mais fechado, os pés rodados externamente, né? Boa postura nas costas, né? Uma pegada na barra, uma pegada que a gente chama de biacromial, mais próximo do acrômio possível, mas isso é de preferência. E ela está realizando aqui alguns movimentos, tá? Então a gente tem aqui o agachamento com a barra nas costas. Uma outra variação que a gente vai mostrar aqui é o agachamento frontal. O agachamento frontal também é um ótimo movimento para trabalhar força em membros superiores, né? Ele tem uma especificidade muito grande para os esportes. Alguns treinadores chegam a dizer que o agachamento frontal é até mais específico do agachamento com a barra nas costas, mas isso é de preferência pessoal, a gente não vai entrar no mérito da questão. Mas uma coisa que vale a pena a gente ressaltar
é que o agachamento frontal tem um déficit de força com relação ao agachamento com a barra nas costas, tá? Esse déficit está em torno de 20% da carga. O que isso quer dizer? Se o seu máximo, vamos levar em consideração que o seu máximo do back squat, o agachamento com barra nas costas, é 100 kg, né? Geralmente o seu front squat tem que estar em torno de 80 kg, então um déficit de 20%. 20% é o que a gente considera como um déficit funcional, um déficit normal. Se esse déficit for muito maior do que 20%, é um sinal e é um indicador de que você precisa trabalhar o seu atleta ou o seu cliente mais vezes o agachamento frontal para que você chegue aí nesse valor em torno de 20% a 25% no máximo, tá? É mais difícil de realizar o agachamento frontal, ou seja, por isso que a gente levanta menos carga, porque a barra agora se deslocou à frente do centro de massa. Então isso requer com que a gente faça o agachamento com o tronco mais ereto, né? Porque a barra agora tende a cair à frente, se a gente levar o tronco muito à frente, coisa que normalmente a gente faz com o back squat, ou com o agachamento com a barra nas costas, mas como eu tenho a minha mão segurando a barra e eu tenho o meu pescoço ou o meu tórax fazendo uma força na direção oposta, essa barra está muito mais segura e por essa razão eu posso projetar o meu tronco um pouco à frente e aí agora tem uma solicitação maior dos quadris, o que faz com que eu consiga, e também dos paravertebrais, que faz com que eu consiga sustentar mais carga, especialmente na fase concêntrica. O front squat, eu acabo tendo a barra agora à frente do centro de massa, eu não tenho mais essa segurança, né, da barra não cair à frente, o meu ombro tem que ficar alto e isso dificulta um pouco a produção de força, principalmente na fase concêntrica. Existem uma série de outras considerações do porquê um mais difícil do que o outro, mas vamos se limitar a essas por enquanto, porque a ênfase aqui nem é falar sobre o agachamento, mas sim de variações para trabalhar a força máxima para membros inferiores, tá? Bom, a próxima variação que a gente vai mostrar para vocês é o jump squat, tá? Então, mais uma vez, lembrando, trabalhando dentro da curva de força e velocidade, a gente mostrou o agachamento com a barra nas costas e o agachamento frontal, ou o back squat, o front squat, como trabalhando ali, acima de 85% do máximo, né? Ainda dentro da nossa explicação de hoje, trabalhando no ponto alto da curva. Agora, se a gente for querer descer um pouquinho mais essa curva e trabalhar a força veloz, ou seja, onde eu ainda estou utilizando cargas altas, mas agora com movimento com maior velocidade. E o squat jump é um ótimo movimento para trabalhar força veloz. Agora vale um parênteses também, todos os levantamentos olímpicos e suas variações podem ser enquadrados aqui como força veloz, tá? Mais uma vez, para exemplificar e para deixar a nossa aula aqui um pouco mais, mostrar uma progressão pedagógica um pouco mais simples, tá? A gente está utilizando o jump squat, mas os levantamentos olímpicos poderiam ser usados aqui também, eles se enquadram muito bem. Então eu vou mostrar aqui para a Suzana fazendo, tá, o jump squat. Então repara que ela faz um movimento, lembrando que a carga aqui, né, não é máxima nem é submáxima, ela conseguiria com muito mais carga, é só para a gente demonstrar o movimento, tá? Então ela faz o jump squat em movimentos, né, onde ela faz a força explosiva, tá? Repara que ela faz o movimento, ela para antes de realizar o próximo movimento. Então, jump squat sem contramovimento. Então, eu não estou utilizando aquela energia elástica, né, da fase excêntrica para uma fase concêntrica. Eu estou fazendo ela sair de uma posição mais estática, onde eu trabalho muito a taxa de produção de força e força explosiva, tá? Então, é uma qualidade um pouco diferente de força aí do que aquela força reativa que a gente vai falar mais à frente. Ainda dentro do que a gente chama de força veloz, né, uma outra variação que a gente pode utilizar do jump squat é a utilização da barra hexagonal. A gente sabe que muitos atletas não gostam de fazer agachamento com salto com a barra nas costas, tá? Se sentem desconfortáveis, não sentem segurança, tá? E também o que acontece que a desvantagem de fazer com a barra nas costas é porque às vezes o tronco oscila, né, o movimento, e essa barra acaba se movendo um pouco para frente do centro de massa, que faz com que o atleta tenha que gastar um pouco de tempo se equilibrando ou gastando também um pouco de tempo tentando se reorganizar para fazer o próximo salto. Isso é um problema que você pode resolver com a barra hexagonal, porque a barra hexagonal, como você fica no centro, né, a carga ela fica totalmente alinhada com o seu centro de massa,
a carga não é axial, ela não está em cima da sua coluna, né? E, então talvez seja mais seguro e talvez o atleta até, alguns estudos mostram que você consegue até produzir mais potência com a barra hexagonal, por razão de você ter mais estabilidade no movimento e também porque você consegue, dessa maneira, utilizar até mais carga e se sentir mais seguro para utilizar mais carga, tá? Então ainda dentro da curva de força e velocidade, falando da força veloz, o jump squat com a barra hexagonal é uma ótima variação, como a Suzana está fazendo aí. Então percebe que ela sai do chão a cada repetição, trabalhando força explosiva e taxa de produção de força. E tentando saltar o mais alto possível. Outra coisa que é importante ressaltar aqui, que a intenção de movimento tem que ser máxima a cada repetição. Por isso, nesse tipo de movimento, a gente não pede muitas repetições, tá? A gente vai de 1 até 5 repetições no máximo. E aqui, nesse caso, trabalhando ainda força explosiva, porque a barra volta para o chão. Agora, para deixar o movimento um pouco mais reativo, a gente vai mostrar o mesmo agachamento com a barra hexagonal, jump squat com a barra hexagonal, mas agora percebe que ela vai partir alta, tá? Então ela desce e sobe. Porque ela desce e sobe, é igual ela faz o uso da energia elástica dos músculos e tendões, né? Começa a trabalhar aquilo que a gente chama de ciclo alongamento e encurtamento. Então a gente começa a descer agora dentro da curva de força e velocidade, saindo um pouco da força veloz e chegando perto de potência máxima ou até de velocidade de força, tá? Então agora a carga ela vai ser uma carga um pouco menor, vamos estar trabalhando aí entre 40% a 60% da carga máxima e ela vai começar numa posição mais ereta, descer e subir, porque agora a gente quer reatividade. A gente quer um mínimo de tempo na fase excêntrica e uma transição rápida para a fase concêntrica, tá? Geralmente a gente vai ter o atleta realizando isso com uma carga no qual, se a gente tiver um acelerômetro, né, para conseguir monitorar a velocidade, ele vai estar aí fazendo esse movimento em torno de 1,0 metros por segundo, tá? Isso a gente tem no nosso material de VBT lá, a gente fala muito sobre isso. Mas só pensando que é uma variação que vai sendo usada, descendo um pouco na curva agora de força e velocidade, trabalhando próximo de potência máxima, próximo de velocidade de força. Agora, saindo um pouco do trabalho com carga, né? Então a gente está falando agora dos saltos horizontais. Então o salto horizontal agora, imagina que você desceu na curva de força e velocidade, agora trabalhando velocidade máxima ou velocidade de força, né? Então agora ele está usando basicamente o peso corporal. Você poderia nesse momento agora, mesmo que você tirasse muito da carga, mas ainda não tirasse toda ela, trabalhar uma medicine ball. Trabalhar segurando um implemento leve, né? Mais uma vez, a gente poderia ter usado 1000 variações aqui, mas a gente quer realmente simplificar todo esse processo para que consiga ficar claro para vocês. Então uma carga leve ainda poderia ser utilizado aqui, até uma carga elástica nesse caso, tá? Você pode amarrar elástico nos ombros, né, e ele fixar em algum lugar no chão e trabalhar uma carga elástica leve para que o atleta salte com algum tipo de resistência. Isso seria trabalhar já na que a gente chama de velocidade de força, tá? O salto vertical sem carga externa é uma maneira de fazer também. Nesse caso aqui, o salto que ela está realizando é um salto sem contramovimento, né? Então ela começa numa posição estática e salta, ela para lá, ou seja, força explosiva, taxa de produção de força. E agora tentando deixar mais reativo e trabalhando bem próximo de velocidade máxima mesmo, a gente vai pedir para ela realizar o salto com contramovimento, tá? Então agora a gente está começando a trabalhar um pouco, utilizar a energia elástica, ou seja, a fase excêntrica, para potencializar a fase concêntrica. Mas tem maneiras de a gente progredir isso, como a gente vai mostrar. O salto em profundidade, né, que é o salto no qual ela cai de uma caixa. Então a gente põe ela em cima da caixa, ela cai e assim que ela toca o chão, ela faz um salto mais alto possível, né? Então a gente chama de, esse é um salto bem reativo, que a gente chama de
colisão rígida, porque a gente não quer que ela gaste muito tempo descendo, então ela salta e assim que ela toca ao solo, ela busca um contato breve para um salto mais alto possível, a intenção tem que ser máxima. Agora a gente já está bem lá embaixo da curva, trabalhando bem próximo de velocidade máxima. E agora a gente vai mostrar a última variação, seriam saltos bem reativos, né? Ou seja, ela tenta gastar o mínimo de tempo de contato no solo, o mínimo tempo de mínima amortização, bastante rígido esse salto. E aí você pede também para ela saltar o mais alto possível, você pode fazer aí de 8, 10 até 12 saltos consecutivos, tá? Então, para a gente agora fazer um resumo de tudo que a gente falou até agora trabalhando dentro da curva de força e velocidade, primeira coisa que eu tenho que pensar, qual o percentual de carga? Cargas altas, movimentos que favorecem a utilização de cargas altas, agachamento frontal ou agachamento com a barra nas costas, tá? Depois eu vou estar trabalhando a força veloz. Então, eu posso utilizar os levantamentos olímpicos, as variações de levantamento olímpico ou o jump squat com a barra nas costas, tá? Eu posso utilizar a barra hexagonal para tornar o movimento mais confortável para o meu atleta e ainda assim que ele consiga saltar com grandes cargas. Eu posso usar o jump squat com a barra hexagonal fazendo contra-movimento para utilizar a energia elástica da fase excêntrica e agora descendo, trabalhando próximo de potência máxima. Depois eu começo a trabalhar velocidade de força, trabalhando saltos verticais, pode ser segurando uma medicine ball, pode ser segurando kettlebells leves, mas já trabalhando, descendo ao longo dessa curva. E depois peso corporal e peso corporal com saltos bem reativos, contra-movimento, em profundidade, saltos consecutivos, tá? Então, o objetivo de mostrar toda essa sequência não foi para falar dos exercícios em si, mas mostrar como a gente trabalha ao longo do ano, né, dentro da curva de força e velocidade. Agora, quanto tempo a gente gasta em cada um desses movimentos, cada uma dessas qualidades? Bom, depende do esporte que o seu atleta pratica. Se ele está num esporte de velocidade máxima, ou se ele está num esporte de força máxima, você vai gastar mais tempo, né, na parte mais baixa da curva ou na parte mais alta da curva. Outra coisa importante também quando você avalia o seu atleta, quais dessas forças ele tem mais carência? Às vezes ele é muito bom nos saltos, mas ele é muito ruim nos agachamentos quando ele tem que fazer com muita carga. Ou seja, precisa gastar mais tempo em força máxima, né? Tem uma série de avaliações aí que você pode fazer para entender onde estão as carências dele. Então, quanto tempo você vai gastar em cada uma dessas qualidades depende muito da especificidade do esporte e também da necessidade do seu atleta. Então, eu espero que esses vídeos tenham esclarecido para vocês que estão assistindo, né, como trabalhar ao longo dessa curva, quais exercícios podem ser utilizados. Não se limite apenas a esses exercícios, mais uma vez isso aqui é uma sugestão para exemplificar o que a gente queria falar, o tema principal, que é trabalhando dentro da curva de força e velocidade. Você pode criar, contanto que você saiba exatamente aonde você está e gaste mais tempo naquilo que o seu atleta precisa e naquilo que o esporte precisa. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário, faça perguntas, compartilhe com outros profissionais, dá o seu like. E também inscreva-se no nosso canal, porque a gente vai estar constantemente alimentando o canal com informações que a gente considera relevante, mas mais importante ainda, não só colocando exercícios, mas sim como aplicar eles no programa de treino, tá ok? Então em breve a gente se vê com mais conteúdo e até a próxima.